Capítulo 13. Prioridades desordenadas. Senhor, que queres que eu faça? Papai, podemos brincar de bola hoje à noite? Por favor, podemos? Jared, de 12 anos de idade, implorava ao pai, enquanto ele cambaleava para fora do carro após um dia de trabalho. Não, filho, tenho que trabalhar esta noite, o pai respondeu, apanhando sua pasta e indo em direção à porta da casa. E amanhã à noite, pai? Jared insistiu, enquanto batia a bola atrás dele. Desculpe, filho, eu tenho que ir à comissão da igreja. Bem, e quinta à noite? Ele não desistia. O pai não notou os olhos suplicantes do garoto enquanto pendurava seu casaco. Prometia ajudar o Bill com a planta de seu projeto. A irritação transparecia em seu tom de voz. Talvez neste fim de semana, então, podemos? Podemos? O pai estava completamente irritado agora. Apenas me deixe em paz, filho. Você sabe que estou ocupado. Jared foi embora, com lágrimas escorrendo dos olhos. Talvez os garotos mais velhos da vizinhança tenham tempo para mim, ele pensou. Amarelinha e furacões. Outro pai relaxava em sua poltrona e, pelo telefone sem fio, discutia a última comissão da igreja com o pastor. Jenny, de 7 anos de idade, escancarou a porta dos fundos, deixando-a bater atrás dela, correu até o pai. A ansiedade estava estampada em seu rosto. Papai, você pode sair e brincar de amarelinha com a gente? Psiu. E colocando o telefone de lado, disse à filha, estou em uma ligação, fique quieta. Vá lá fora brincar com seu irmãozinho Tony. Mas, papai, mais tarde. Jenny se encolheu e saiu vagarosamente pela porta dos fundos, decepcionada. Então, o mais tarde se tornou hoje. Jenny e Tony se aproximaram do pai durante o café da manhã. Papai, você pode nos ajudar a construir um forte na floresta? Jenny se aventurou timidamente. Essa semana não, querida. Estou muito ocupado, ele respondeu, em meio a mordidas na torrada, enquanto examinava a previsão do tempo na televisão ali perto. Bem, e na próxima semana, papai? Não posso. Tenho muito o que fazer. Nossa, olha o estrago que aquele furacão fez, comenta com a esposa quando ela se junta a eles na mesa. E na semana seguinte, insiste Jenny. O quê? Ah, o forte? Bem, talvez. Pergunte-me daqui a 15 dias. Jenny e Tony entreolharam-se tristemente. O pai nem notou, pois estava ocupado demais, folheando o jornal matinal enquanto devorava seu café da manhã. Prioridades desordenadas. Vejo isso acontecer em todo lugar aonde vou. Papai não tem tempo para mim. Ele é muito ocupado, porém as crianças não são as únicas que desejam um pouco de tempo conosco. Apenas esperando. Bárbara é uma mulher amável que esperou o dia todo para conversar com o marido, Bob, sobre alguns problemas. Ela ficou feliz quando viu o carro do marido estacionando na garagem e foi encontrá-lo na varanda com um carinhoso beijo e um pedido simples. Podemos dar uma volta após o jantar, apenas nós dois, e conversarmos? Claro, querida, eu adoraria. O coração de Bárbara saltava de alegria enquanto ela servia a família com a maravilhosa refeição que preparara. Apenas um momento sem interrupções com Bob a ajudaria muito. Ela mal podia esperar. Então o telefone tocou. De repente, ela, que estava atenta à conversa, ouviu Bob dizer: Sim, Ralph, estou quase terminando de comer. Por que você não vem agora? Tenho tempo para você. Bárbara se entristeceu e quando mais tarde Bob foi para a cama, ele se perguntou por que a esposa parecia tão fria. Conversa de mulher. Minha esposa e eu fomos convidados para apresentar um seminário em um fim de semana em uma faculdade particular cristã.
A preceptora ligou-me para dizer que estava levando 35 garotas para as reuniões e que elas queriam conversar particularmente com minha esposa. Sally concordou e as garotas foram às reuniões no fim de semana. Entretanto, quando chegou a hora de encontrarem Sally, tive uma grande surpresa. As garotas quiseram que eu também estivesse naquela reunião. Que oportunidade! Ouvir o que aquelas jovens realmente pensavam. Eu estava ansioso porque nunca tive filhas, mas logo a ansiedade tornou-se preocupação. Senhor Homberger, como saberei qual é o rapaz ideal para mim? Perguntou Amy. Bem, Amy, primeiro você deve considerar seu estado espiritual. Ele ama Deus e organiza sua vida seguindo os princípios divinos? O tempo que vocês passam juntos é espiritualmente edificante? Seu estilo de vida, recreação e objetivos futuros são, na maioria dos aspectos, compatíveis com o dele? Sob um ponto de vista prático, ele tem demonstrado potencial para sustentar a ele mesmo e a uma futura família? Existe alguma química natural entre vocês? Vocês são adaptáveis, capazes de transformar a vida de vocês em uma só? Você consegue ver claramente a mão de Deus guiando o seu relacionamento? E, por último, mesmo sendo uma decisão sua, é sábio buscar conselhos com aqueles que a conhecem melhor, especialmente seus pais. Vi seu semblante decair enquanto ela olhava para o chão. Qual é o problema, Amy? Perguntei gentilmente. Não posso conversar com meus pais sobre isso. Por que não? Eles não têm conversado com você a vida toda sobre seus amigos, as coisas que não gostam neles e as que gostam? Eu não estava esperando por lágrimas, mas foi isso o que inesperadamente aconteceu. Pensei que ela houvesse perdido tragicamente os pais, mas ela continuou mesmo chorando. Meus pais estão sempre ocupados demais para mim. Outra garota ficou em pé. Posso levar meu namorado até sua casa para você avaliá-lo? Por que você não pergunta ao seu pai? Ah, ele é muito ocupado. É um pastor e cuida de 2 igrejas. Cabo de guerra. Prioridades desordenadas. Todos passamos por isso. A maioria de nós pensa que a vida é correr constantemente atrás de tarefas incompletas e pessoas problemáticas, enquanto aqueles que mais precisam têm que esperar. Vivemos em um cabo de guerra perpétuo entre os problemas do nosso dia a dia e as coisas essenciais da vida, entre a pressão do momento que exige nossa imediata atenção e o que é verdadeiramente significativo e importante. Nossa vida é comandada pelos ditames da sociedade, pelas restrições de nossos empregos e pelas expectativas dos outros. Na maioria das vezes, a pressão do momento acaba vencendo. Inevitavelmente, acabamos colhendo o infalível resultado das prioridades desordenadas. Corpos cansados, relacionamentos destruídos e espiritualidade superficial. Precisamos desesperadamente de alívio. Talvez Deus tenha cometido um erro. Se Ele sabia que não conseguiríamos fazer tudo em 24 horas, por que então não fez um dia de 30? Misericórdia, Senhor. Um dia mais longo não resolveria nossos problemas? Apenas gostamos de pensar que resolveria. Dizemos a nós mesmos, ano que vem teremos mais tempo. Honestamente, a quem estamos tentando enganar? Todos já sabemos que a pressa é constante, a pressão está sempre presente e as exigências da vida nunca acabam. Não sei dizer quantas pessoas tenho encontrado ao longo dos anos que acreditavam na ideia de que poderiam se livrar do estresse a que se estavam submetidas assim que resolvessem essa ou aquela crise temporária. Mas ao encontrá-las 1, 2, 3 e até 5 anos depois, elas ainda estavam no mesmo cabo de guerra.
Panela de pressão. Por vivermos o tempo todo uma vida corrida e estressada, começamos a pensar que isso é normal. Esquecemos-nos de que o lar foi projetado por Deus para ser um pequeno santuário em meio à agitação do mundo. Em vez disso, as muitas coisas que deveríamos ter repelido têm invadido nosso lar. Encontramo-nos vivendo em uma panela de pressão. Para começar, o telefone nos interrompe desde que despertamos. Interrompe nossas refeições, nossos diálogos e nossos momentos de meditação com Deus. Além disso, temos o serviço de chamada em espera para que até nossas interrupções possam ser interrompidas. Eu protesto. Chamada em espera não é algo baseado nos princípios divinos. Deixe-me explicar. Quando estou falando com Deus, Ele me dá atenção exclusiva, como se não existisse outra pessoa na terra. E isso acontece com todos os outros que oram a Ele ao mesmo tempo. Não me pergunte como Ele faz isso, mas sei que Ele ouve. Ele não diz, espere aí, Jim, há outra pessoa na linha. Se Deus me colocasse em espera, isso realmente me irritaria. Um amigo me convidou para escalarmos montanhas no interior, bem perto da fronteira canadense. Eu adoro lugares desabitados e não foi necessária muita persuasão para que eu aceitasse. Entretanto, enquanto nos aproximávamos do cume do Starvation Peak, banqueteando nossos olhos com a vista espetacular dos picos gigantescos e dos lagos cintilantes, ouvindo o pio agudo do falcão de cauda vermelha e inalando o ar puro, um barulho estranho intrometeu-se. O que seria aquilo? Com certeza não era um som da natureza. Meu amigo rapidamente vasculhou a mochila procurando o telefone celular e iniciou uma transação comercial. Você pode desligar isso? Em parte pedi e em parte exigi. Estamos em meio à natureza. Essa coisa não pertence a esse lugar. Sabe, eu vou para a natureza para ficar perto do meu Senhor. Enquanto caminho por entre as majestosas montanhas, reconheço minha insignificância, vulnerabilidade e a tremenda necessidade que tenho de Deus. Mas tudo isso pode ser perdido se usarmos esse cenário como um lugar qualquer para tratar de nossos negócios. Foco e prioridade são os fatores que determinam o que levamos conosco em uma viagem como essa. Uma pessoa pode sair para se encontrar com Deus e ir embora renovada, enquanto outra pode desfrutar da paisagem, da companhia e até mesmo da refeição preparada sobre brasas e não levar nenhuma experiência espiritual duradoura com ela. O mesmo vale para a vida em nosso lar. Ele pode ser um santuário ou podemos permitir todo tipo de intrusos, como o telefone, para profaná-lo. Descobrimos que tínhamos que assumir o controle sobre o nosso telefone, ou ele nos controlaria. Como fizemos isso? Aprendemos a filtrar nossas chamadas e colocá-lo de lado durante certas horas do dia, durante as quais não o atendemos. Nunca durante as refeições, culto, hora familiar, ou quando os garotos eram educados em casa durante as horas de estudo. Ladrão na sala de estar. Talvez nenhum invasor tenha se esforçado tanto para promover o mau uso do nosso tempo, a perversão de nossas paixões e a destruição da nossa família quanto à televisão. Já era ruim o suficiente quando existia apenas televisão por radiofrequência, mas agora a TV a cabo ou por satélite traz mais opções e mais lixo para dentro de nossa casa do que jamais tivemos. É um poderoso instrumento que influencia fortemente nosso pensamento, comportamento e o emprego do nosso tempo. Em um lar americano comum, assiste-se à televisão por quase 8 horas por dia. Nas últimas 2 décadas, decidi me livrar dela. Minha família substituiu o tempo gasto na frente da televisão por momentos familiares, toda tarde, às 18h30. Enquanto desfrutávamos,
das alegrias da diversão em família e do tempo que passávamos conversando, descobrimos que não tínhamos nenhum desejo de assistir televisão. É um substituto medíocre para o companheirismo familiar. Outro substituto a quem muitos se rendem é o vídeo. Pensam que é necessário algo para os entreter. Mas uma breve comparação das capas dos DVDs com Filipenses 4:8 lhe dirá que a grande maioria dos DVDs não apenas ocupa seu tempo, como também obscurece sua mente, muda seus objetivos e destrói a estrutura dos valores familiares. Vídeos em si não são ruins e realmente permitem muito mais controle do que a televisão, mas devemos nos lembrar que cada minuto gasto assistindo-os é um minuto perdido para interações positivas com nossos queridos, além de acostumá-los a nos substituir por coisas medíocres. Isso não significa necessariamente que devemos eliminar os filmes, mas precisamos permitir que Deus nos dirija nessa questão, avaliando seus efeitos e, então, administrando adequadamente seu uso. Sally e eu, junto com nossos 2 filhos que agora estão casados, geralmente separávamos uma noite a cada 15 dias para ser a nossa noite especial, quando planejávamos assistir a um DVD juntos. Escolhíamos apenas filmes que fossem espiritualmente edificantes, que ilustrassem princípios e propósitos verdadeiros. Sally estourava pipoca e nos aconchegávamos para assistir ao filme. Quando acabava, debatíamos sobre ele, o que era relevante para nós e o que não era. Como ele se relacionava à nossa vida? Nós o usávamos como ferramenta para conhecer melhor uns aos outros e a nossa perspectiva de vida. Distração. Há também computadores e internet. Conheci muitos homens que são mais devotos ao computador do que à esposa. Conhecem melhor a internet do que seus filhos. Passam mais tempo navegando na rede do que ouvindo seu treinador divino. Isso tem se tornado mais um caminho para o diabo levar o bombardeio do mundo para dentro do lar. Para encontrar o equilíbrio adequado, devemos nos perguntar por que gastamos tanto tempo com o computador. Isso é uma ferramenta necessária para o nosso trabalho ou é uma manobra do inimigo para nos desviar do caminho do bem? Limitar o uso do computador a apenas o essencial pode disponibilizar um tempo significativo para as prioridades reais da vida. Uma saída? A síntese da solução para o conflito das prioridades desordenadas é mais do que apenas selecionar seus telefonemas e limitar seu entretenimento. Ela pode ser encontrada no exemplo de Jesus. Ele também teve que decidir entre o urgente e o essencial. Na verdade, se algum homem já se envolveu em um cabo de guerra colossal, esse foi Jesus. Enquanto estudava sua vida, encontrei a resposta que estava procurando. A primeira coisa que notei em Jesus foi que ele conhecia o trabalho que seu pai lhe havia designado para cada momento. Constantemente murmurava a oração: Senhor, que queres que eu faça? Agora, neste momento, hoje, preste atenção, isso é crucial. Jesus não analisava qual trabalho precisava ou poderia ser feito, ou para o qual ele estaria qualificado. Em vez disso, constantemente perguntava ao Pai: o que queres que eu faça desta vez? Um exemplo disso foi a ressurreição de Lázaro. Certo dia, enquanto ele estava ensinando, recebeu uma mensagem urgente. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Lázaro estava morrendo e Jesus tinha poder para curá-lo. Os amigos de Jesus estavam tão seguros de que ele abandonaria o que estivesse fazendo
que nem concluíram o pedido. Com certeza ele iria imediatamente. Você consegue imaginar o pedido? Pode identificar-se com ele? O que você teria feito? A necessidade era absoluta, a crise era urgente. Eram exigências implícitas, expectativas, se você preferir chamar assim, daqueles tão próximos a Cristo quanto nenhum outro que conhecemos. Jesus seguiu apenas a vontade de seu Pai naquele momento. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Cristo não foi atrás da urgência. Por que não? A mensagem sobre a doença de Lázaro deve ter partido o coração de Jesus. Ele sabia que uma mensagem assim não seria enviada levianamente. Geralmente é em uma situação assim que nos complicamos. Nossas emoções nos levam a agir e nós agimos. Entretanto, em meio à crise, Cristo permaneceu atento à vontade de Deus, não importando o quanto isso pudesse confrontar sua própria vontade ou até mesmo seu bom senso ou emoções. Essa é uma questão chave para nós também. Trata-se de reconhecer a sabedoria do nosso treinador divino e executar apenas as jogadas que ele mandar, não as dos espectadores, nem aquelas que desejamos realizar. Ele promete: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. O problema é que estamos acostumados a comandar nossa vida, dirigir nossas próprias partidas. Nossa comunicação com Deus é seletiva. Recorremos a Ele apenas nos momentos de crise. No caso de Lázaro, não teríamos sentido nenhuma necessidade de consultar a Deus. Nossa amizade e nossas emoções deixariam claro o que deveríamos fazer e teríamos ido imediatamente e curado Lázaro. Fiz coisas assim por muitos anos e, finalmente, quando estudei a vida de Jesus, entendi por que algumas de minhas jogadas não davam certo. De vez em quando, ouvimos os conselhos do nosso treinador e então jogamos como achamos melhor. Nós o ligamos e desligamos como se fosse um rádio, mas Jesus manteve contínua comunicação com o Pai. Será que realmente queremos ter uma vida vitoriosa? Então devemos aprender a viver o presente com Jesus. Como fazemos isso? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Acredito que essa não era uma experiência isolada, mas um hábito cultivado pelo Senhor. Ele renovava a sua comunhão com o Pai a cada manhã e nunca a abandonava. Às vezes recebia suas instruções para o dia, enquanto ainda estava de joelhos. Era instruído sempre que estava em comunhão com seu Pai durante o dia. Por isso, conseguiu viver acima da tirania da urgência, das exigências alheias, da correria e pressões da vida. Isso capacitou Jesus a manter-se firme como uma rocha em meio às multidões turbulentas e às decepções de seus inimigos, em paz e tranquilo, certo de que estava realizando a vontade de seu Pai. Podemos viver essa experiência se estivermos dispostos a isso. Muitas pessoas se cansam dos momentos devocionais com Deus porque estão procurando mais informação do que comunhão. Informação isolada é sempre incompleta, mas comunhão com Deus sempre provê exatamente o que precisamos para cada dia, através de difíceis experiências pessoais. Suponho que você também já passou por isso. Descobri que ouvir o ego como guia sempre me conduz ao fracasso. Ainda assim, duvidava se poderia encontrar a felicidade em permitir que Deus assumisse o controle. Demorei-me um pouco, hesitando. Quando finalmente rendi-me ao meu treinador supremo, descobri, para meu espanto, que minha vida estabilizou-se. Primeiro, o acampamento base.
O segundo ponto que me chamou a atenção em Jesus era que ele aprendeu primeiro a somar, depois a subtrair, multiplicar e dividir. Cristo não progredia para fases seguintes de sua vida até que as primeiras fossem concluídas. Refiro-me a Jesus ter sido uma criança antes de assumir o papel de um jovem e depois de um homem. Ele não se apressou em seu ministério até que cada ciclo de sua vida fosse concluído. Cristo não correu para converter o mundo logo que tomou conhecimento de que era o enviado de Deus, nem quando completou 18 ou 21 anos de idade. Ele esperou fazendo o que Deus queria que ele fizesse na época. No fim de seu ministério terrestre, Jesus fez um comentário inacreditável a seu Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Creio que há muito mais significado nessa declaração do que apenas em seus anos de ministério ativo. As 3 décadas de silenciosa obscuridade foram decisivas em prepará-lo para seus poucos anos de cura e ensinamentos. Quando percebi que todas as minhas tarefas diárias poderiam glorificar a Deus, fossem tarefas seculares ou evangelismo público, minhas atitudes em relação às atividades corriqueiras mudaram. Concluí que o Senhor é um Deus de ordem e que Ele possui um método de treinamento e trabalho. Devemos praticá-lo dentro de nossa casa antes de estarmos prontos para pregar o Evangelho ao mundo. Se pularmos a primeira fase da vida cristã, fazer de Deus nosso treinador supremo, e a segunda, formar uma equipe em nosso lar, para realizarmos a obra que julgamos mais importante, que nos traga mais fama ou mais aplausos, acabaremos colhendo os resultados das prioridades desordenadas. Não por minha própria vontade. Outro princípio importante. Porque desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Cristo libertou-se da tirania da urgência porque aceitou completamente a vontade de seu Pai. Nós sofremos porque tentamos viver uma estranha combinação de autodireção e direção divina. Entretanto, Jesus podia afirmar honestamente: faço sempre o que lhe agrada. Nada faço por mim mesmo. Quanto mais aceitarmos ativamente a vontade de Deus no lugar da nossa, mais seremos libertos das prioridades desordenadas. Quero destacar alguns passos básicos que podem nos ajudar a reorganizar nossas prioridades com a força de Deus. Primeiro passo: decida o que é importante. Na realidade, o problema que temos de enfrentar não é a falta de tempo, pois todos temos a mesma quantidade de horas por dia. Em vez disso, o problema é o que fazemos com o nosso tempo. Se não cuidarmos, o mundo acabará fazendo isso por nós. O mundo nos diz que objetos se constituem na prioridade número 1. Uma casa imponente, com uma boa mobília, carros de luxo, tendências da moda, uma carreira de sucesso com um grande salário e assim por diante. Afirma que você deve encarar a diversão como seu foco principal, levando-o a priorizar os esportes, recreações, viagens ou festas. Ou então que você deve levar uma vida de regalias, mas sem responsabilidade, como, por exemplo, vegetar no sofá, enquanto sua esposa ou os pais o sustentam, mesmo que eles tenham que sobreviver com apenas o mínimo. Ou ainda que você deve procurar fama e fortuna, ascender ao patamar do sucesso financeiro, estabelecer seu próprio negócio ou tornar-se uma celebridade internacional. O mundo, falando através da igreja,
chega mesmo a sugerir que fazer um excelente trabalho para Deus está em primeiro lugar em sua vida. Sucesso no ministério, na pregação ou em qualquer outro trabalho para Deus. O mundo não dialoga com você, apenas lhe impõe esse padrão e o mantém preso a ele. Quando Célia e eu comparamos os ditames do mundo com a vida de Cristo, decidimos que nossa prioridade principal seria nossos relacionamentos. Quando a vida acaba, nossas coisas não valerão mais nada, nossas diversões desaparecerão, nossos atalhos levarão a um beco sem saída, nossa fama e fortuna passarão e todos os nossos esforços resultarão em nada se nossos relacionamentos fracassarem. Então, vendemos nossos bens, modificamos nosso entretenimento, dissemos adeus à nossa vida de ócio e percebemos que não poderíamos evangelizar outros enquanto continuássemos negligenciando nosso próprio matrimônio e os filhos. Decidimos que, em vez de permitir que a urgência atrapalhasse o essencial, arranjaríamos tempo para as coisas necessárias e deixaríamos que as urgentes se acumulassem. Descobrimos que uma agenda diária era uma ferramenta vital para isso e estabelecemos algumas regras. Por exemplo, nossa prioridade número 1 seria ter a vida fortalecida por Deus. Então, separamos boa parte do nosso dia para estudar a Palavra de Deus, pois ela se relaciona à nossa vida prática e nos une a Ele. Também separamos 1 hora pela manhã e pela noite para estar reunidos como família, para adorar a Deus e falar sobre a jornada cristã. Ainda hoje, seguimos esse estilo de vida e, salvo algumas raras exceções, não permitimos que esse tempo seja roubado pela pressão da vida. Colocamos o casamento como o número 2 em nossa lista de prioridades. Damos atenção um ao outro diariamente. Reservamos tempo para conversar todo dia, das 12h30 às 13 horas. Fizemos esforços deliberados para cultivar pequenas gentilezas, pequenas carícias e atos sutis, que significam muito para o outro. Combinamos juntar forças para fazer com que nosso casamento realmente funcionasse, e pelo poder de Deus ele é insuperável. A chama da paixão tem sido reacesa e mantida por todos esses anos. Nosso relacionamento matrimonial não está ficando ultrapassado, mas tem se tornado mais divertido e excitante com o passar do tempo. Decidimos que nossa terceira prioridade seriam os filhos. Resolvemos ajudá-los a caminhar de maneira prática com Deus, como estávamos procurando caminhar. Mais uma vez, o programa diário foi uma ferramenta imprescindível. Estávamos disponíveis aos filhos durante o dia inteiro e tínhamos uma interação significativa durante o culto familiar matutino e vespertino, durante as refeições e na hora familiar, todos os dias, às 6h30 da tarde. Não perdemos nossos filhos para a famosa rebelião adolescente quando cresceram. O que recomendamos funciona no mundo real. Ambos estão casados agora e têm seus próprios filhos, com seus próprios meios e de acordo com a personalidade de cada um. Eles estão adotando esse programa em suas famílias e continuamos mais unidos do que nunca. Nossa quarta prioridade, garantir o sustento da família, está relacionada a outros aspectos. Parte da tarefa de cuidar dos membros de nossa família é suprir-lhes as necessidades físicas enquanto arranjamos o tempo necessário para Deus, casamento e os filhos. Eu não sabia como isso poderia ser feito em nossa casa no campo, uma vez que nossos recursos iniciais encontravam-se exauridos, mas Deus sabia. E proveu-me uma forma de sustentar minha família enquanto mantinha minhas prioridades em equilíbrio.
ele é realmente um bom treinador. Nossa quinta prioridade era alcançar os outros. Quando você encontra algo que funciona para organizar suas prioridades e trazer equilíbrio para a sua vida, uma chama em seu casamento e o carinho dos filhos, você tem algo para partilhar. E você quer contar a todos. Conte, pois Deus guia, abre o caminho e, ao mesmo tempo, ajuda-o a manter o equilíbrio em suas prioridades. Segundo passo: analise como seu tempo tem sido empregado. Uma vez que tenha identificado o que é importante, compare suas prioridades com a maneira como você tem gastado seu tempo. Observe por algumas semanas e talvez você descubra, como eu descobri, que é uma tendência geral negligenciar o essencial em favor do urgente, ou, na correria da vida, esquecê-lo completamente. Terceiro passo: redirecione sua vida. Assim que você se conscientizar de como tem gastado seu tempo, redirecione-o a fim de que supra suas prioridades. Não espere que o mundo lhe dê permissão para mudar. Você precisa decidir e agir. Resolver não decidir já é em si uma decisão. Comece tentando algumas mudanças. Coloque-as como alvo e então acrescente outras mais. Pequenas vitórias nos motivam a prosseguir. Grandes fracassos nos fazem desistir. Muitos já tentaram reconstruir o mundo em um dia e acabaram falhando miseravelmente. A jornada é quase tão importante quanto o destino. Não se aflija por gastar tempo para alterar as situações, porque geralmente demora. Dê um passo de cada vez. Não se desencoraje, mas continue em direção ao chamado divino em Cristo. Uma chave importante para o sucesso é lembrar-se de que quando soma algo bom em sua vida, você deve subtrair algo menos valioso. Se você não o fizer, acabará sentindo-se mais pressionado que nunca. Quarto passo: siga em frente e avalie continuamente. Conheço muitos que podem fazer um belo esboço ou resumo desses passos em uma folha de papel, mas nunca os colocam em prática. Conheço outros que iniciam o processo, mas o abandonam ao sentirem que é muito difícil. Atitude é tudo. A atitude de Jesus era: eu nada posso fazer de mim mesmo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Distrações virão e o desânimo poderá aparecer. Outros desaprovarão. Talvez a esposa não compreenda. Poderemos falhar e pensar: para que serve isso? Se as coisas saírem erradas, tenha coragem. Até mesmo o exército mais bem preparado pode perder uma batalha. Mas é a guerra que queremos ganhar. Reorganize-se, avalie e então siga em frente, lembrando que a graça de Deus lhe basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Desafiados. A cidade do estresse, no movimentado vale da agitação, era um lugar solitário para se viver. Apesar da música animada, vida festiva e previsível concorrência, os habitantes estavam famintos de amor genuíno, alegria e paz. Um dia, eles ouviram falar de uma terra, no alto das montanhas, livre do estresse e da agitação. Era chamado simplesmente de lugar pacífico. Um grupo de pessoas decidiu vê-lo com seus próprios olhos. Usando vans e caminhonetes para puxar seus trailers pesadamente carregados, eles partiram. Enquanto viajavam, a estrada começou a ficar mais íngreme. De um lado estava um profundo precipício, enquanto do outro encontrava-se um alto rochedo.
Enquanto prosseguiam, a estrada começou a ficar mais estreita e mais íngreme, até que concluíram que não mais era seguro viajar com seus trailers. Puseram o máximo de bagagem em seus veículos e deixaram os trailers para trás. A estrada continuou a estreitar-se durante a subida, até que não mais podiam dirigir. Encheram as mochilas com o que podiam carregar e continuaram a pé. A estrada estreita tornou-se um caminho apertado. Eles tiveram que se agarrar ao paredão rochoso para evitar que caíssem no íngreme precipício. Enquanto isso, suas mochilas os pressionavam contra o paredão e os fazia balançar em direção ao abismo. Temendo uma queda, eles desataram suas cargas e as soltaram. Nesse momento, cordas foram jogadas do penhasco e eles ansiosamente agarraram-se a elas para manter o equilíbrio. Gratos, perceberam que não estavam sozinhos. Durante a viagem, as cordas moviam-se junto com eles. Finalmente, o caminho tornou-se tão estreito que tiveram de tirar as botas e, pouco depois, as meias também. Começaram a notar que a cada curva, alguns de seus companheiros ficavam para trás. Para alguns, era demais ter que abandonar suas coisas e suportar as dificuldades do caminho. Aqueles que perseveravam ficaram ainda mais desejosos de chegar ao destino. Os sons do movimentado vale da agitação frequentemente chegavam até eles. O clamor das negociações da Bolsa de Valores, as batidas de uma banda de rock, as explosões de bombas no Oriente Médio, notícias de estupros e pedofilia, misturando-se com as gargalhadas de um programa de televisão. Havia ainda o coro das líderes de torcida em um campeonato, debates políticos e o som de paradas gays. A confusão dos sons unia-se à neblina e à fumaça que obscureciam as profundezas. Temendo o abismo abaixo, os viajantes pressionavam o corpo contra o paredão. Mal conseguiam manter os pés totalmente dentro da trilha, que era muito apertada. Então sustentaram quase todo o peso nas cordas, exclamando: "Nós podemos nos apoiar. As cordas são bem fortes. Eles não vão nos largar." E encorajavam-se mutuamente. Finalmente, seu caminho terminou em uma grande fenda. Eles conseguiram ver que do outro lado estava um belo campo de grama verde. Suaves feixes de luz banhavam o campo com brisas frescas e suaves que o afagavam. Era mais belo que qualquer coisa que já tinham visto antes. Mas ainda havia o assustador abismo entre eles e o lugar pacífico, e não havia nada para apoiarem os pés. Toda a sua confiança deveria estar naquelas cordas. Por um tempo, eles ficaram compreensivelmente angustiados. Ansiosos, perguntavam-se: em que estarão presas essas cordas? Eles hesitaram, lutando contra a indecisão. Tentar voltar seria suicídio. Prosseguir representaria a mesma ameaça. Finalmente eles disseram: a corda é a nossa única esperança. Dependemos dela até aqui. Ela não falhará agora. Ainda assim, hesitaram. Alguém próximo à beira do abismo gritou: Deus está segurando a corda. Não precisamos temer. Eles passaram a notícia até o fim da fila, acrescentando: Ele nos trouxe até aqui em segurança e não falhará agora. Finalmente, um a um, eles se encheram de coragem, agarraram-se às cordas com toda a força e penduraram-se acima do terrível abismo e prosseguiram rumo ao belo campo além deles. Eles estavam felizes, muito felizes. Onde você se encontra nessa ilustração? Você está abandonando a confusão
Seu trailer está lotado ou você está prosseguindo descalço? Não me preocupo com o conteúdo de sua bagagem ou se você está à minha frente ou atrás de mim nessa estrada. O que importa é que você esteja na jornada e seguindo em frente. Deus está nos chamando para um lugar mais alto, muito além. Ele tem um legado que deseja entregar a você e a seus filhos. Ele está nos chamando para que sejamos homens de poder, cada um no lugar onde se encontra. Vamos segui-lo?